como foi que uma vida completamente sem propósito, no meio dos Himalaias e das florestas do Butão, me levou então para a Índia, para um ashram, para estudar yoga, filosofia e meditação. E como isso transformou completamente a minha vida e tudo que eu sabia e conhecia da vida até então. Bom, meu nome é Eliane, esse aqui é o nosso Conversa com Chá, onde eu falo um pouquinho mais sobre yoga, meditação, filosofia e tudo mais que nos traz para essa vida que vivemos hoje. Essa aqui é a parte 2, de onde eu conto como foi a minha crise de propósito e como foi que eu cheguei onde eu tô hoje. É a primeira vez que eu conto essa história de verdade. E se você chegou aqui agora, assiste a parte 1 primeiro para você entender o que aconteceu até esse momento. E aí, se você já assistiu a parte 1, só pega o seu chazinho, senta aí e vamos lá. Bom, como então você já sabe, eu estava lá no Butão vivendo uma crise de identidade, de não saber quem eu era, de não encontrar contentamento na minha vida, de não saber o que eu estava fazendo nessa vida realmente. Para que eu tô aqui? Se eu já não sou mais farmacêutica, eu sou o quê? Porque era isso que eu estava acostumada a ser, né? Era isso que eu estava acostumada a conversar com as pessoas. Sempre que eu entrava ali numa conversa, e eu lembrava muito quando eu saía para viajar, e de repente eu estava ali num hostel, e começava a conversar com uma pessoa, a conversa sempre migrava no mesmo caminho. Então qual o seu nome? De onde você é e o que você faz. E aí, quando chegava nessa pergunta, o que é que eu faço? Eu não sabia responder. Eu não sabia mais quem eu era, o que você é. Eu era farmacêutica, trabalhava lá na pesquisa clínica, era monitora de pesquisa clínica, e agora eu não sou mais isso, então eu sou o quê? Eu sou esposa do Wagner, mas esse definitivamente não era um termo que eu queria ser. E eu entendo que para muitas pessoas, inclusive, esse é um termo maravilhoso. Assim como hoje eu sou mãe, e eu poderia ser a mãe do Tashi, mas também esse não é o termo que eu quero me definir. E aí eu falei, eu sou o quê então, se eu não sou nada disso? E bom, então vamos lá. Vamos tentar entender um pouco mais. E aí eu fui parar na Índia. E se você é mulher me ouvindo, talvez você pense que louca. Ela foi sozinha para a Índia e eu fui. E eu tava com medo. Não vou dizer que não, porque eu tava. Planejei bastante. Além de tudo, no Butão nós vivíamos uma vida extremamente simples. Eu já comentei, mas o Butão é um país muito pobre e o nosso salário era compatível com um país extremamente pobre. Então ali inclusive as passagens que eu pagava para ir para o Brasil uma vez por ano enquanto a gente estava lá, era de dinheiro que a gente tinha economizado antes de ir para o Butão. Nosso salário no Butão não permitiria nem essa viagem para o Brasil uma vez por ano. E então, de repente, eu estava na Índia e eu não tinha condições de pegar táxi ou pagar um guia privado para me levar para os lugares. Eu precisava andar de uma maneira econômica. Então, eu aprendi como pegar ônibus, como me virar de trem e como fazer tudo absolutamente sozinha na Índia. Me circulei de coragem e falei, eu tô aqui porque eu sei que vai ser algo incrível para mim. E foi. Foi maravilhoso. Eu não tenho absolutamente nada para reclamar do meu período na Índia. Foi tudo fantástico. Eu cheguei então, passei acho que 2 dias em Nova Delhi. Então peguei um ônibus, fui para a rodoviária, peguei um ônibus e segui para Rishikesh. Para a cidade em que eu hoje chamo literalmente de meu segundo lar. Enfim, Rishikesh tem uma coisa muito especial ali em volta. E eu vou falar um pouco mais para vocês sobre tudo isso. Eu cheguei ali e, enfim, já fui direto ali pro meu hostel e eu tinha 2 dias antes de seguir pro ashram. E fui então fazer um turismo, também precisava comprar roupas adequadas para o meu período que eu passaria no ashram. E logo em seguida eu conheci então o famoso rio Ganges. Ali em Rishikesh, onde ele está muito perto da sua nascente, Rishikesh está bem na base dos Himalaias. O rio flui extremamente limpo e lindo. E é impressionante, assim, se você já viu qualquer vídeo da Índia, você sabe o quanto tudo é barulhento, movimentado e cheio de tudo para todos os seus sentidos vão ser ativados quando você está na Índia. É cheiro, é som, é barulho, é pessoas, é cores, é tudo.
E aí, de repente, você tá ali andando na rua, aquelas buzinas, aquela coisa toda, a gente gritando, vaca passando, e sujeira, e aquela coisa toda. E aí você dá 2 passos e sai da rua e chega no Ganges. E aí parece que alguém pegou o volume assim e abaixou, e aí você ainda ouve aquilo tudo como se fosse só um zunindo. Mas quando você olha para o Ganges, parece que você entra num silêncio absoluto e uma paz que não dá para explicar. Sendo que tá toda aquela bagunça acontecendo ali a 30 metros de você. Mas aí você tá no Ganges e parece que você encontra o silêncio. Foi meu primeiro momento, realmente, em que eu falei, tem algo diferente aqui. Vamos ver o que vai acontecer nesses próximos 10 dias. E aí eu segui então pro ashram. Como eu disse, a minha intenção a princípio era virar uma invertida, era isso que eu queria. Só que aí quando eu cheguei lá, a primeira coisa que eles me fizeram fazer foi me ensinar a sentar. Porque afinal de contas eu ia passar 2 horas por dia, 1 hora à tarde. Eu nunca tinha conseguido meditar antes, nem 2 minutos. Toda vez que eu tentava, eu falava, nossa, isso é extremamente desconfortável, minhas costas dói, meu joelho dói. Eu fico aqui pensando na dor ou, sei lá, em qualquer outra coisa que eu tô pensando, eu não vou pra lugar nenhum com isso, não sinto absolutamente nada, eu não sei fazer isso. E aí, de repente, eu tinha que fazer 2 horas disso todo dia. Eu falei, o que eu vou fazer? Eu falo, acho que eu vou tentar deitar e dormir nesse período e tá tudo bem. Ou eu simplesmente não vou, acho que também não vai ter problema. Eu ia até com um caderninho para qualquer coisa ficar escrevendo, sentar num cantinho. Falei, ninguém vai me perceber ali. Bom, e aí, logo de cara, inclusive, só a aula para te ensinar a sentar são tipo 3 horas. Que eles ficam ali, senta aí para eu ver como você senta. Ah, tá. E aí arruma. Lá eles utilizam coberta, vamos dobrar essa coberta desse jeito, daquele jeito, vamos te ensinar a primeira postura para você aprender a respirar, que é a primeira coisa que você precisa fazer, aprender a respirar. E aí eu descobri que eu respirava tudo errado, falei, ok, nem respirar eu sei. Quanto mais meditar, se nem respirar eu tô conseguindo, que é algo que a gente acha que é a coisa mais óbvia do mundo. Não, minha respiração estava inteira errada. Não, você precisa primeiro aprender a respirar. Depois que você aprender a respirar, e a gente tenta meditar. Falei, ok, então vamos tentar isso. E aí foram 3 horas aprendendo isso, esse processo de como achar a melhor postura de respirar, de sentar, de nanã, e depois tentar meditar e ver o que acontece. E eu tinha, então, 2 horas por dia para fazer isso. Então, assim, foi um pouco intenso, mas eu tive tempo suficiente para conseguir ir além daquele não consigo isso nunca. E aí, além dessas práticas de meditação, nós tínhamos a parte de Hatha Yoga, que é o que eu tinha me levado até ali, afinal de contas, mas que era completamente diferente de qualquer coisa que eu já tinha praticado até então. Era a Hatha tradicional, em que você ia e ficava 1 minuto e meio, talvez, em cada postura. E a princípio você ficava, meu Deus, eu tô tremendo, eu não quero mais isso. Mas aí depois coisas começam a acontecer. O seu corpo começa a mudar, a sua mente começa a ficar diferente. Se antes a minha mente estava para cá, para lá, de repente ela ainda ia para lá, para cá, mas com um pouco mais de leveza e sutileza. Eu falei, tem coisas diferentes acontecendo aqui. E aí eu ia conversando com outras pessoas que tinham vivido e passado por experiências parecidas com a minha. E isso também traz aquela sensação de acolhimento e tô sendo ouvida e mais alguém me entende. E foi isso, e as coisas começaram a mudar nesses meus 10 dias. E é óbvio que ninguém lá fazia invertida, ninguém me ensinou a fazer invertida. Isso realmente perdeu todo o interesse para mim. Eu percebi que quando eu fui lendo sobre as aulas de filosofia, nós tínhamos 2 horas de filosofia todos os dias. Aquilo foi o que realmente começou a clicar dentro de mim. Toda vez que eu ia para uma aula de filosofia, eu ouvia tudo aquilo e falava, isso faz sentido. Então dá para ser assim. Então é isso que eu sinto, que eu ouço, que eu escuto. Tudo aquilo foi fazendo tanto sentido e clicando que parecia simplesmente que eu tinha chegado num lugar que eu já conhecia e que eu só estava lembrando de tudo aquilo. E aí então assim foram. 10 dias em que eu pude, foram 10 dias em que eu fui, em que eu não tinha nada para fazer. Eu tinha ali um cronograma, eu ia e fazia aquele cronograma, mas eu tinha tempo livre e nesse meu tempo livre eu não fazia nada. Eu sentava e olhava para a paisagem e não fazia nada. Eu nunca tinha feito isso na minha vida. E eu fui descobrindo quanto não fazer nada também pode ser incrivelmente produtivo. O quanto que aquilo ia alimentando a minha mente com coisas que eu nunca tinha parado para pensar antes, mas que faziam sentido e que estavam ali também me alimentando.
Em resumo, eu passei esses 20 dias, 10 dias, né, que eu passei no ashram, e aquilo realmente mudou muita coisa dentro de mim. E eu falei, eu quero levar isso para minha vida. Eu quero levar essas práticas, eu quero respirar bem, eu quero fazer essa respiração todos os dias. É a maneira com que eu quero respirar na minha vida. Eu quero fazer uma prática de meditação todos os dias. E eu saí dali fazendo isso. Óbvio que não todos os dias, desde esse momento, mas sim, a minha prática meditativa acontece desde essa época, em 2018. E aí eu saí de lá, e eu saí, né, de novo das cores, e do barulho, e dos cheiros, e de tudo aquilo que logo depois do ashram eu ainda passei alguns dias viajando entre Taj Mahal e New Delhi, fui pro Brasil. E aí eu falei, cheguei toda feliz, falei, agora eu vou passar Natal, vou passar um tempo com a minha família, e é isso. E aí foi muito interessante, porque aí eu tive, se eu já tinha tido aquela crise de identidade quando eu cheguei no Butão, quando eu cheguei no Brasil, aí sim eu chamaria que eu tirei um lenço da minha frente. E eu vi que tudo aquilo que eu vivia e que eu estava esperando e que eu achava que eu queria viver de novo, não era igual mais. Porque aí foi quando eu entendi que eu já tinha me transformado. E que aquela vida que eu tanto esperava e que eu queria de volta, já não cabia mais quem eu era. E é muito interessante porque eu pedi demissão do meu trabalho e depois de um tempo eu descobri que eu poderia talvez ter pedido só uma licença não remunerada. E essa era uma possibilidade talvez viável, lógico que eles teriam que aprovar e tudo mais, mas seria algo que eu poderia ter pensado e eu não pensei porque nem me passou pela cabeça que essa possibilidade existiria. E eu penso que se eu tivesse pedido uma licença não remunerada de 1 ano, eu com certeza teria voltado para o meu trabalho. Porque eu não estava feliz no meu primeiro ano no Butão, não era aquilo que eu queria viver. Então eu com certeza teria voltado para o meu trabalho. Mas como eu não tive essa possibilidade, e aí eu fui parar na Índia, e aí coisas começaram a acontecer, eu voltei para o Butão agora diferente. Eu tive um período no Brasil em que, lógico que foi maravilhoso estar com a minha família, mas foi também extremamente importante para eu enxergar agora a vida. Porque eu enxerguei tudo aquilo que estava acontecendo ali naquela dinâmica do Natal, com toda a família, todo mundo junto, e eu vi tudo aquilo e eu falei, eu vim aqui achando que eu ia ter tudo aquilo de volta que eu sempre tive, mas já não é a mesma coisa. A vida agora é diferente, eu enxergo para tudo isso de outro jeito, parece. A sensação que eu tenho era de que eu vivia a vida até aquele momento usando uma lente de óculos. E aí, quando eu passei esse ano no Butão e depois eu fui para a Índia, eu troquei os meus óculos e coloquei uma lente nova. E agora eu enxergo o mundo de outra forma. E aí, tudo aquilo que eu via antes já não cabia mais naquela minha nova lente. Então, aquele período que eu passei no Brasil foi, de novo, assim, extremamente revelador. Que eu falei, tá tudo diferente. E aí, de novo, eu falei, e aí, onde eu me encaixo nisso tudo? Aí eu voltei pro Butão, já não tinha mais, então, agora aquele meu emprego. E aí eu fui me dedicar, então, completamente ao meu blog de viagem. Falei, então, esse agora vai ser o meu negócio, o meu trabalho. E assim, por mais que eu tenha mudado um pouco e já o meu processo de despertar tenha começado, mas como eu disse, ele não foi uma coisa ali da noite pro dia. Eu só percebi que tudo estava diferente, que eu precisava mudar, mas eu ainda não sabia exatamente como e como encaixar isso na minha vida a partir de então. Então eu voltei pro Butão e falei, bom, então agora eu quero trazer tudo aquilo que eu aprendi no ashram para minha vida pessoal. Quero trazer aquelas práticas para minha vida. E aí eu comecei a tentar acordar mais cedo, a praticar Hatha Yoga, a praticar pranayamas, exercícios de respiração, a praticar meditação. Mas é óbvio que aquilo foi muito mais difícil em casa do que era no ashram. E eu fui aos pouquinhos, colocando uma coisinha ali, outra ali, isso, trazendo aquilo. Foi tudo muito lento e muito gradual. Eu levei muito tempo para conseguir chegar em algum lugar. Eu tive mais 2 anos no Butão, nesse processo. Mas ele foi acontecendo devagar, no meu tempo, porque no final das contas não tem linha de chegada. E eu ainda não cheguei em absolutamente lugar nenhum. Eu só fui ali nesse processo lento, vagaroso, entendendo, fazendo um pouco de prática corporal aqui, um pouco de respiração ali, acordando 5 minutos mais cedo do que eu conseguia aqui, lendo um pouco mais de filosofia. Foi quando eu resolvi, inclusive, ir novamente para a Índia, dessa vez para fazer um curso de professores de yoga. Não porque naquela época eu tinha intenção de dar aulas,
mas porque eu sabia que a única maneira de eu trazer um pouco daquelas práticas para minha vida pessoal era se eu realmente conhecesse elas. Então lá fui eu mais uma vez, no ano seguinte. Passei mais 20 dias, dessa vez só no ashram, e mais acho que 10. Eu acabei passando um mês na Índia, viajando. Fui com uma amiga muito querida, inclusive, a Karina. Nós viajamos por um período, conhecemos toda a região do Rajastão, que foi maravilhoso, super recomendo. E depois eu segui para o ashram, para o meu curso de professores de yoga. E aí, lógico que com o curso de professores as coisas se aprofundaram com muito mais facilidade, porque aí agora eu tinha muito mais base para realmente levar tudo aquilo. E aí, na verdade, o que realmente me trouxe para as minhas práticas e para aprofundar aquilo com verdade foi a pandemia. Bom, na pandemia tudo acabou mudando, porque o blog de viagem que eu estava trabalhando e fazendo ali aquelas minhas coisas todas e tentando novamente trazer aquela sensação de propósito para minha vida, que estava trazendo um pouco, mas assim, ainda não era aquilo que eu realmente estava buscando. E aí, quando chegou a pandemia, eu acabei não vendo sentido em continuar com aquilo, que eu falei, bom, agora ninguém pode viajar, o meu blog vai ter que dar uma parada, e então, acho que eu vou realmente usar esse tempo para me aprofundar verdadeiramente nos meus estudos de yoga. E aí foi quando eu realmente passei a não fazer nada e apenas estudar e aproveitar. E foi a primeira vez na minha vida em que eu realmente saí desse círculo, como se a gente fosse aquele ratinho, né, correndo naquela roda ali, naquela roda que eu tava de preciso criar, preciso ser produtiva, preciso fazer isso. Eu falei, talvez eu não precise fazer nada, deixa eu só ser. E aí eu passei ali um ano da pandemia não fazendo muita coisa. Eu lia, estudava, caminhava, fazia minhas práticas, relaxava, mas em vários momentos eu não fazia nada. E foi nesse processo do não fazer nada em que realmente eu comecei a tomar um pouco mais de entendimento do que eu era por trás de tudo isso que a gente vai trazendo para a nossa vida. Porque na verdade é isso, né? Tudo isso que a gente é e que a gente se expressa no mundo, nada mais máscaras de personalidade que a gente vai criando. Então, os papéis que a gente vai assumindo na vida. Então, eu era farmacêutica, esposa, filha dos meus pais, a menina que nasceu nas montanhas, a menina que gosta disso, daquilo, e tudo isso era ali as máscaras que eu ia vestindo, mas quando eu acabava tirando essas máscaras em algum momento, o que sobrava? Eu não sabia. E aí foi nesse processo que eu fui começando a entender um pouco mais do que é que estava aqui, de verdade. E o que é que então eu poderia expressar quando eu não estava vestindo máscara nenhuma. Depois do nosso período no Butão, que depois desses 3 anos as coisas começaram a ficar bem melhores e no final, na verdade, eu estava muito bem lá. Tendo uma vida em contato com a natureza de verdade, finalmente, e tendo uma vida em contato comigo mesma, de verdade, finalmente. Mas por diversos motivos, nós acabamos saindo de lá. O meu marido acabou por encerrar o contrato dele e nós seguimos então para a Tailândia. Era a possibilidade que melhor funcionava no período da pandemia. E na Tailândia eu já cheguei com essa mentalidade agora, a de viver uma vida em que eu não precisava fazer muita coisa, eu poderia ser. E lá nós estávamos no meio da pandemia ainda, tivemos inclusive um processo longo de quarentena, de 16 dias dentro de um quartinho de hotel. E foi na Tailândia, ainda mais em contato com a natureza, agora saindo das montanhas e indo para o mar, que eu fui ainda mais entrando em contato com o meu eu verdadeiro, com a minha intuição e com tudo que foi vindo. Mas como eu disse, foi um processo longo, foram 3 anos nessa jornada, lenta, vagarosa, entendendo e que acontece ainda todos os dias, porque na verdade a vida é feita disso, né? Os nossos 2 anos na Tailândia, acabei voltando para o Brasil, onde eu tive o meu filho, e a maternidade daí é um outro processo, é uma outra jornada que aí eu acho que vale a pena também eu contar um pouco mais.
mas foi mais um monte de máscara entrando, saindo e mais um monte de sombra e luz aparecendo. E aí agora estamos na China, que é mais uma jornada e mais um processo, e é disso que a vida é, né? A cada coisa que a gente vai caminhando, a gente vai entendendo e vai percebendo e vai adquirindo mais. Eu acho que nada mais é do que são espelhos que vão vindo na nossa frente, e aí, se a gente tem coragem o suficiente, a gente pode se olhar e ver o que esse espelho responde. E aí estou nessa jornada ainda. Eu agradeço muito por você ter ficado até aqui e ouvido a minha história. Eu estou muito feliz que eu tenho essa oportunidade agora de contar essa história, porque eu sei que ela é uma história longa e completa. Então não é algo que eu consigo contar ali em 2 minutos. Então estou muito feliz que você esteve aqui ouvindo até agora. E se você gostou, curte, compartilha e me segue aqui, que eu vou continuar trazendo mais conversas profundas e filosóficas, um pouco de yoga, um pouco de meditação e um pouco mais de tudo que faz parte da minha vida hoje. Tchim, tchim!